Então, João capítulo 16, verso de número 13. Só lembrando aqui para os irmãos, antes de dar prosseguimento, o tema do nosso estudo, da nossa série, a natureza do Espírito Santo. Antes da leitura do texto, o qual já anunciamos, estamos especificamente tratando sobre o Espírito de Deus, que é uma das expressões encontradas que faz referência à pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, conforme falei para os irmãos, um replay aqui de forma rápida, a doutrina do Espírito Santo, ela ocupa lugar central nas verdades redentoras, as quais nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Falamos também que essa doutrina tem sido negligenciada pelas igrejas, ou pelo menos esquecida, por conta do formalismo e o medo tem feito com que muitos tenham medo de produzir um certo fanatismo quando o assunto é Espírito Santo. Então, por conta disso, nós podemos observar que a igreja tem sofrido também uma certa decadência espiritual por negligenciar essa doutrina, esse ensino tão essencial na vida da igreja. Outra é que nós temos que admitir que não existe cristianismo vivo sem a presença do Espírito Santo de Deus, certo? Então nós precisamos resgatar essa doutrina que é central, que é essencial dentro do grande bojo de ensino doutrinário relacionado às obras da redenção em Cristo Jesus. Falamos para os irmãos que o Espírito Santo ele tem seu papel essencial como agente executivo, desde a criação. Então, o Espírito Santo de Deus ele é responsável por toda a criação de Deus. Ele é responsável por manter a criação, ele é responsável por trazer salvação ao homem pecador. E ele, nesse exato momento, intercede pela sua igreja. Conforme escreve o apóstolo Paulo, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis, né? Inexplicáveis, a gente pode dizer assim também. Então, nós caminhamos, falamos domingo passado para os irmãos, falamos sobre o Espírito Santo, afirmando que ele é absolutamente divino e que não há dúvidas com relação a esta afirmação. Também lembramos que o Espírito Santo lhes é atribuído algumas funções que são, por demais, importantíssimas. Já citamos aqui a questão da criação, ele é aquele que dá vida, ele é aquele que regenera, que ressuscita, e o Espírito Santo também nesse trabalhar, ele trabalha em sintonia com o Pai e com o Filho. Então nós mencionamos várias referências bíblicas para que nós pudéssemos, à luz da Bíblia, confirmar o que mencionamos. Também nós falamos sobre as descrições pessoais e as operações do Espírito Santo. As descrições das operações impessoais, melhor dizendo, do Espírito Santo, vai nos levar para ter uma compreensão correta e dizermos que essas descrições impessoais do Espírito Santo não quer dizer necessariamente que o Espírito Santo é uma influência, é uma força, nada disso, certo? Nada disso. Apenas elucidamos ou destacamos que o Espírito Santo, de forma impessoal, ele tem se manifestado e em forma de fogo, de força, de água, de um sopro, mas isso não quer dizer que essa terceira pessoa da Trindade se constitui apenas nesses elementos, né? O Espírito Santo é apenas um fogo, ou apenas uma influência, ou uma força, ou uma água, ou um sopro. Não quer dizer necessariamente isso. É uma das manifestações, ou são manifestações impessoais da pessoa do Espírito Santo. E a gente precisa entender muito bem isso para a gente não cair no erro em que alguns grupos, ou um grupo especificamente, tem pregado aí que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim uma força. Muito perigoso isso, porque essa é uma heresia antiga que precisa ser
combatida à luz da compreensão correta quando o assunto é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Falamos também para os irmãos que os atributos do Espírito Santo o coloca na condição de pessoa, certo? E não como uma força ou como uma outra figura qualquer, não. E aí nós mencionamos para os irmãos domingo passado, mandamos vocês consultarem na Bíblia, que esses atributos caracterizam o Espírito Santo como uma pessoa mesmo. E quais são as características, as qualidades de um ser para que ele possa ser considerado uma pessoa? Está intimamente relacionado à sua personalidade. Nós falamos que o Espírito Santo, ele pensa, né? Ele tem vontades, tem sentimentos. Lembra? Nós consultamos domingo com vocês aqui, conversamos, à luz de Romanos 8, 27, à luz de 1 Coríntios 12, 11, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem sentimento, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Só quem se entristece é gente. Quem usa a mente, inteligência para decidir, é um ser. Gente, é pessoa. Então isso também é aplicado à pessoa do Espírito Santo. E aí também nós falamos para os irmãos umas atividades pessoais que lhes são atribuídas também. Talvez funcione mais como uma repetição, mas os irmãos viram que naquele exercício que nós fizemos com vocês consultando a Bíblia, nós descobrimos que o Espírito Santo ele é aquele que revela, ele é aquele que ensina, ele é aquele que testemunha, que intercede, que fala, que ordena, que testifica, que pode ser entristecido, ele é aquele que não se pode mentir diante dele, porque ele prescruta, ele conhece todas as coisas. Lembra? Nós conversamos e mostramos o exemplo de Ananias, que mentiu ao Espírito Santo de Deus. Então, são textos os quais nós, para os irmãos, para poder fundamentar esse nosso ponto. E paramos e concluímos, domingo passado, pelo menos demos uma parada, falando sobre as manifestações visíveis do Espírito Santo de Deus. Visíveis. Nós temos uma citação na Bíblia, a Bíblia diz que depois que Cristo, Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo como uma forma de pomba, certo? Está em Mateus capítulo 3, versículo 16. Então, um texto que fala que o Espírito Santo é figurado, representado ali como uma forma de pomba. O texto nos diz assim. Aí, quando a gente vai falar sobre as manifestações visíveis do Espírito Santo, nós nos deparamos com duas dificuldades. E é importante nós elucidarmos isso para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Qual é a primeira dificuldade? A primeira dificuldade, irmãos, é porque as Escrituras não são bastante claras quando ela vai falar sobre as operações do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele trabalha de forma secreta, internamente, de forma invisível. Certo? E uma das provas disso é que nós podemos dizer assim, eu e você fomos convertidos pelo Espírito Santo um dia. E nem eu e você pode estipular data, o dia, a hora que o Espírito Santo me converteu. Alguns acham, não, foi dia tal, num culto tal, que houve a minha decisão, eu me converti, usando a linguagem arminiana, né? Olha, eu e você não sabemos o exato momento que isso ocorreu. Certo? Por quê? Porque é um trabalho misterioso, invisível do Espírito Santo, no meu e no seu interior. Certo? Então, por conta desse trabalho do Espírito Santo ser um trabalho invisível, a gente lida ao mesmo tempo com um mistério quando a gente vai falar sobre as manifestações visíveis do Espírito Santo. Então, nós lidamos com essa dificuldade quando a gente vai falar sobre as manifestações
visíveis do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha de forma oculta, de forma invisível. O Espírito Santo não está limitado a tempo, a espaço. Não, não está. O Espírito Santo trabalha de forma livre. Ele não se prende a espaço e ao tempo. Nada disso. Simplesmente porque ele é a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus. A segunda dificuldade é que o Espírito Santo nunca fala de si mesmo, nem apresenta a si mesmo. Nós encontramos isso na Bíblia. Ele sempre vem em nome do outro e representa o outro. Quem é esse outro? Jesus Cristo. Ele se oculta atrás de Jesus Cristo e nas profundezas do nosso homem interior. Essa citação eu tirei de um teólogo chamado Meyer Palmer, certo? Que eu achei interessante, não vi nenhuma heresia aqui na citação desse teólogo. Ele se oculta atrás do Senhor Jesus e nas profundezas do interior do homem. Isso aqui é bastante interessante também, o que nós vimos como afirmação desse escritor. Finalizando essa parte, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Sim. Será que o Espírito Santo se distingue do Pai e do Filho? Claro que sim. Ele se distingue, apesar de os três serem um, a mesma natureza, mesmo poder, mesma essência, mesma existência, porém com papéis diferentes na obra da redenção. Isso nós não temos dúvidas com relação a isso. Então, nos é afirmado que ele procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai, ele é o enviado de Deus, ele é o dom de Deus aos homens, ele é um com Deus e ao mesmo tempo distinto. E isso, ao mesmo tempo, faz parte de um grande mistério da Trindade. Vamos lembrar da frase de Santo Agostinho, que disse assim, olha, quem quiser explicar a Trindade enlouquecerá, mas quem a negar, no inferno vai parar. A citação de Agostinho, quando ele vai comentar sobre a Trindade. Ok? Entenderam a revisão do domingo passado? Podemos caminhar, né? Vamos caminhar mais um pouco nesse tema. Os irmãos podem perguntar. Não é uma palestra, não é um sermão. Aqui é um ensino interativo. Os irmãos podem perguntar para a gente interagir nesse momento de estudo em classe 1. Aí nós vamos dar prosseguimento. Agora vamos ler o texto de João 16. Eu citei apenas um verso, foi o verso 13, mas eu vou refazer aqui. Nós vamos ler do 7 ao 11. Se for possível, Felipe, projeta aí. João 16, do 7 ao 11. Os irmãos podem acompanhar aqui. Os irmãos podem acompanhar aqui a leitura. Vamos lá. Vamos valorizar esse nosso tempo, irmãos. Olha, eu vou ler o 7 e você vamos alternando até o 11. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Agora vocês, leiam. Do pecado, porque eles não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Passou, não foi? Era só até o 11. Eu vou ler o 13 também. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Até aí, tá bom? Isso é muito importante a gente
prestar atenção nesses detalhes, porque vai definindo justamente o que nós acabamos de falar para os irmãos aqui em nossa revisão. As operações do Espírito Santo. A primeira operação do Espírito Santo é gerar no coração nosso certeza, convicção. Quando alguém diz assim, eu tenho certeza da minha salvação, e essa certeza de salvação não é uma certeza construída por nós. Entendeu, irmãos? Olha, preste bem atenção a isso, porque nós temos um grupo de irmãos que acham que a certeza da salvação está baseada na sua obediência pessoal. Certo? Olha, se eu andar correto, eu vou morar no reino de Deus. Se eu fizer obras, eu vou morar no reino de Deus. Se eu não pecar, se eu não escandalizar, eu vou fazer essas afirmações, mas também com reparos, com orientações aqui e acolá, porque a gente também não interpreta a coisa de forma inadequada, entendeu? Mas, no geral, nós temos um pensamento que diverge, dizendo assim, olha, se eu andar assim, eu vou habitar no reino de Deus. Agora, se eu andar todo errado, eu não vou habitar. Então, prestemos atenção a essa questão aqui. Quando alguém pensa assim, não há como a gente admitir que essa pessoa está, de certa forma, condicionando a entrada no reino de Deus, a salvação, a vida eterna, condicionando o que ela faz. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, meus irmãos, porque claro que a salvação é por obediência, mas não obediência nossa, obediência de Cristo. Cristo obedeceu a Deus em tudo e nós, uma vez nele, nós fomos, desculpa a expressão, a reboque. Nós fomos juntos. Então é por causa da obediência de Cristo que nós entramos no reino de Cristo, no reino de Deus. Nós temos vida eterna, certo? Não é por conta da minha e da sua obediência pessoal. Agora, é verdade que quando a gente vai falar sobre a entrada no reino de Deus, a vida eterna, através da obediência de Cristo, claro que essa obediência de Cristo, irmãos, ela também nos arrasta, digamos assim, a uma vida de santidade. Porque Cristo que é santo, nosso Salvador, ele não vai nos arrastar para o seu reino do jeito que a gente quer ir. Não. Então, ele nos salvou, é um ato pontual do Espírito Santo, e digamos assim, é um ato em que o Espírito Santo nos coloca numa situação posicional, isto é, nós fomos colocados agora no estado de santos, de pessoas que são separadas do mundo para servir a Deus, e agora, por estarmos nesse novo estado de santidade, nós temos que andar nessa linha de santidade, nesse novo estado, entendeu, meus irmãos? Então, nós não estamos tratando aqui de uma salvação desvinculada de santidade, de vida de obediência, de pureza, não, de forma alguma. Porque a Bíblia não nos dá a brecha para a gente bater no peito e dizer assim, graças te dou, Senhor, como disse o fariseu na parábola contada em Lucas 18, né? Graças te dou porque eu não sou igual a esse publicano, eu dou o dízimo, eu vou ao templo, eu leio as escrituras, eu faço isso e faço aquilo mais, né? Entendeu? Então a Bíblia diz assim, Cristo conta esta parábola do publicano e do fariseu para dizer quem de fato saiu, quem saiu justificado diante de Deus. Aquele que dizia eu não faço isso, não faço aquilo, e que dizia assim eu não sou igual a esse, quer dizer, dizendo que era melhor do que aquele publicano nem ousava levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador e tal. E a Bíblia diz no desfecho daquela história contada por Cristo, está lá em Lucas 18,
Quem saiu justificado perante Deus? Aquele que reconheceu que não era nada, que era um pecador, mas que estava ali dobrado aos pés do Senhor. Vamos lembrar da frase que eu sempre digo aqui para vocês. Alguns acham enjoado, o pastor está repetindo coisa aqui e acolá. Mas um dos métodos da gente aprender é a repetição. Se a gente enfada das repetições boas, o que será de nós? A gente pode estar repetindo pecado ou repetindo o que não acrescenta, mas o que é bom, que acrescenta, que aviva a nossa memória, sempre é bom ouvir repetições. Então Agostinho diz assim: santo não é aquele que não peca, mas aquele que está sempre se confessando. Aquele que diante de Deus diz: Senhor, eu não sou nada, sempre. Esse, sim, a esperança para ele. E é isso que a Bíblia nos fala em relação a essa questão. Então, voltemos aqui ao assunto, irmãos. O Espírito Santo, ele opera gerando em nós convicção. Convicção, isso é certeza. Tem um texto muito clássico que eu sempre uso aqui para os irmãos. Joga aí, Felipe, por favor. Os irmãos leem aqui, Romanos 8,16. Tá? Aí. Podem ler? Vamos lá? Que é o Espírito? Espírito Santo. Confirma com a minha alma, com a sua alma, que nós somos o quê? Ele diz. Muito bem. Aham. Muito bom. Pronto. Quando a gente fala sobre esse assunto, bem lembrado que a salvação ela é pontual e processual. Mas em que sentido? Vamos botar a minha compreensão, não tem problema. Isso aí são divergências secundárias na compreensão, que não influencia em nada na salvação de ninguém. Veja bem, eu gosto muito da colocação de, se não me engano, é Michael Horton, ele vai falar sobre o sentido de salvo, no comentário dele. Ele diz assim, que nós no passado fomos salvos, no presente estamos sendo salvos e no futuro seremos salvos. Entendeu? Então, assim, quando a gente diz assim, no passado a gente foi salvo, porque Deus fez um ato único, definido, completo, com efeitos do presente em nossas vidas. Isso eu gosto, da afirmação de Orton. Quando ele diz, estamos sendo salvos, no sentido de salvo aplicado no presente, Orton está dizendo
que nós estamos salvos porque nós estamos desenvolvendo essa salvação na santidade. Entenderam isso? E quando ele diz que nós seremos salvos, não quer dizer que você não pode ter certeza da sua salvação hoje, mas ele quer dizer o seguinte: o sentido de seremos salvos amanhã ele se refere ao fato de nós sermos glorificados. Entendeu? Porque a nossa salvação começou num ponto no passado, que dia e a hora, quem sabe é Deus, muito embora haja evidência, conforme você está falando, hoje houve salvação nessa casa. Mas Zaqueu não deixou escrito, foi tal dia no calendário judeu que eu me converti, estava fulano presente. No sentido de data, não tem nada disso, tá certo? Nesse sentido. Mas o fato é que o Espírito Santo ele operou num tempo, dentro de uma história, num espaço, é bem verdade, entendeu? Mas quando eu fiz aquela afirmação que ninguém sabe o momento exato, eu continuo seguro, achando que o momento exato mesmo, quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Apesar de que a salvação começa pontualmente e ela é processual, porque ela vai desenvolvendo sua salvação e ela será no futuro, será completada com a chamada glorificação, nesse sentido, entendeu? Entendeu, Júlia? Às vezes o pastor deixa um pouco assim, meio assim, mas se a gente der, a gente consegue. Fala, irmão. Isso. Isso. Nesse ponto, ela é processual. Por quê? E vai deixando as coisas, né? Deus começou a obra e vai trabalhando nele, nesse sentido. E vai completar na glorificação. Então, a gente tem que entender essas coisas. Isso é doutrina, né? Que envolve teologia, a gente tem que compreender. Mas muito boa a sua colocação, Júlia, também, ao mesmo tempo. Sim, minha irmã, fala. Isso, exatamente. Isso. Muito bem, isso mesmo. Romanos, né? Romanos 8, a partir do 8:30, né? Muito bom isso aí. Então, vamos lá. Então, as operações do Espírito Santo. Ele traz convicção, né? Ele é aquele que trabalha como, é um termo utilizado aqui, que eu achei interessante. O Espírito Santo é colocado como aquele que funciona como promotor de justiça de Jesus. E aí vamos voltar para o texto de João 16, versículo 8. João 16. Verso 8. Quando ele vier, quem é esse que vem? Jesus está se referindo a quem? Não, presta atenção. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele diz, quando ele vier, aí ele tem uma função. Qual é a função dele quando ele vier? Convencerá o mundo do pecado. Então, alguns teólogos chamam que essa função do Espírito Santo é uma função de promotor. A função de promotor é convencer, certo? Ele vai convencer. Significa levar ao conhecimento verdades que seriam postas em dúvida ou rejeitadas, provar acusações feitas contra a vida e conduta. Isso é função do Espírito Santo. É função do Espírito Santo. O Espírito Santo convencerá os homens das seguintes verdades, certo? Uma delas são de que as pessoas têm suas mentes obscurecidas. Se o Espírito Santo não convencer elas da verdade, conversão para que elas entendam as verdades de Cristo, não vai cair, elas não vão entender, elas vão estar com as suas mentes, como se diz, obscurecidas ainda, né?
Então ele trabalha nesse convencimento. O texto vai dizer aqui, no verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Está aqui o texto. Qual é a função do Espírito Santo, irmãos? Convencer o mundo de quê? Do pecado. Quando há a nossa conversão, quando acontece a conversão do homem, a primeira coisa que ele faz é que ele reconhece que ele é pecador. Não existe conversão sem você reconhecer que é pecador, não. Entendeu? Confessar os pecados. Não existe conversão sem confissão de pecados. Olha, lá em Atos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro pregou aquela multidão que estava lá, muitos varões galileus foram interrogados por muitos ali. Varões galileus, o que faremos para herdar a vida eterna? A qual vocês pregam aí, nesse momento. Pedro diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Então não há salvação sem arrependimento, sem convencimento de que de fato a pessoa é um pecador. Então essa é a função do Espírito Santo, irmãos. Está aqui, ó, João 16, versículo 8. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, certo? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esses três termos aqui nós vamos utilizar aqui na nossa lição agora. O primeiro, convencerá do pecado. Que pecado é esse? Quando o Espírito Santo vier, Jesus Cristo diz, ele convencerá o mundo do pecado. Que pecado é esse? Sabe que pecado é esse? E esse é o pecado que a gente pode considerar como a mãe de todos os pecados. Simples. O nome desse pecado chama-se incredulidade. Fácil, né? Você não estava lembrado, né? Mas é incredulidade. Certo? A incredulidade, ela produz outros pecados. Me diga aí alguns pecados que são decorrentes da incredulidade. Fale aí. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Outro tipo de pecado. Desobediência. Exato. O que mais? Ué, tá difícil? Nós temos tantos pecados, tá difícil mencionar agora. Outro pecado, que é filho da incredulidade. Hein? Vamos dizer aí alguns pecados. Querem lembrar na Bíblia? Então vamos na Bíblia. Abra aí, a Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Vamos abrir a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Isso, irmã, agora saiu, né, irmã? Mas vamos lá. Isso, mas vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas. Capítulo 5. A partir do verso 19. Presta atenção aqui para gente. Aqui, ó. Ora, as obras da carne. Olha, não esqueça. Nós estamos citando aqui para vocês no nosso ponto da lição, falando sobre que o Espírito Santo, o tópico é as operações do Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo aqui se refere a pessoas, do pecado. Aí a gente está dizendo, que pecado? A incredulidade. A incredulidade é a mãe de todos os outros pecados. Então, esses aqui que a gente vai mencionar em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, são filhos da incredulidade. Entendeu? E que são obras da carne ao mesmo tempo. Versículo 19. Aí vamos aqui, ó.
As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisão, facções, invejas, a irmã citou, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha só, aí já tem uma relação de muitos pecados, né? Tudo isso aí foram paridos de uma mãe só. O nome dessa mãe chama-se incredulidade, somada a muitos outros, tá? Somada a muitos outros. Esses pecados aqui que são mencionados são pecados que estão intimamente relacionados a relacionamento. Pecados dos relacionamentos. Esse tipo de coisa. Tudo tem a ver com relacionamento. Né? Imoralidade sexual é relacionamento. Impureza, libertinagem. Como você compreende as coisas do seu jeito e acha que é. Idolatria, você se relacionar com ídolos, com imagens, com pessoas, de tal forma que você devota a adoração, veneração. Você desvia o foco do Criador e lança para uma criatura, ou para o objeto, ou para o animal, ou para pessoas. Esse tipo de coisa assim. E por aí vai. São pecados que estão intimamente relacionados ao relacionamento. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo vai convencer o mundo da sua incredulidade. Fez isso, está fazendo e fará até que Cristo volte. Então, o Espírito Santo ele está trabalhando, irmãos. Trabalhou na minha e na sua vida para que a gente entenda que nós éramos incrédulos e que a incredulidade ela só pode sair da nossa vida a partir da nossa conversão. Certo? Da nossa conversão. Bom, então vamos lá. A consciência pode convencer os homens dos pecados comuns, mas nunca do pecado da incredulidade. Você pode questionar uma pessoa e dizer, ó, fulano, você está em pecado, você matou fulano, você é um assassino, você cometeu adultério, você roubou, você levantou falso testemunho, você está praticando idolatria ou feitiçaria. Você pode dizer isso para a pessoa e ela pode reconhecer. Ela pode reconhecer. Certo? Mas ela só vai, de fato, largar isso por um motivo maior, pelo bem maior, se a incredulidade sair do seu coração. E essa incredulidade, quem convence a pessoa dessa incredulidade, faz com que ela saia desse estado de incredulidade, é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo. Então, a gente vai notando a importância que tem o Espírito Santo na obra da redenção, na minha e na sua vida, irmão. O Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. E ele continua fazendo esse trabalho de convencimento. Mesmo depois de convertido de crentes, quando a gente peca, a gente sente pesar de consciência. A gente vai para Deus em oração, vai confessar nossos pecados, pedir graça. Dependendo do pecado, a gente vai tomar atitudes que a gente não mais repita aquele pecado. Quem tinha uma prática de vício, digamos assim, em qualquer área da vida, então tem que lutar, buscar os recursos que Deus dá, à luz da Bíblia, para poder não cair naquele pecado mais. Entendeu? Então, esse empenho, essa luta, é uma luta que o Espírito Santo também é quem nos capacita a fazer isso, entrar nessa luta. E essa luta, para não ser dominada por essa prática de pecado, a gente pode dizer que é uma luta santa. É uma luta dentro da santidade. Uma luta dentro da santidade. O segundo ponto que nós encontramos aqui, relacionado às ações do Espírito Santo, às operações do Espírito. A justiça de Cristo, verso de número 10, é de João 16. Lança aí. Ele diz, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais.
Jesus falando isso. Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou a justiça de Deus, do Pai enviado para vocês. O que fizeram com essa justiça de Deus enviada? Crucificaram a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Então, só no derramar do Espírito Santo, que é Atos capítulo 2, abram a Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 36 e 37. Eu até mencionei aqui, mas eu queria que os irmãos também... Atos 2, 36 e 37. Os irmãos podem acompanhar aqui, se for projetado. Vamos ler numa só voz, Atos 2, 36 e 37. Só através do derramamento do Espírito Santo de Deus é que a justiça de Cristo é reconhecida por muitos. Se o Espírito Santo não for derramado, essa justiça de Deus, que é Cristo, não será reconhecida. 36 e 37. Vamos ler juntos aqui, irmãos, para participar? Vamos? Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Aí, o verso 39 seguinte, Filipe, ainda, por favor. Versículo 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama. Então, o que nós observamos como resposta, aí nós vamos para Atos ainda, o versículo 38. A gente leu o 38? Pronto, o 38. Pedro respondeu para eles, uma vez que eles compreenderam a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse que o Espírito viria para convencer o mundo do seu pecado, as pessoas, mas convencer a muitos também da justiça de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, certo? E aqui ele responde, depois dessa pregação de Pedro, eles respondem, certo? Eles respondem de forma positiva a pregação, e Pedro lhe responde, diante da inquietação deles. Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Entendeu? Então, note bem aqui que aqui há uma inter-relação entre o dom do Espírito Santo e o arrependimento na vida das pessoas. As coisas trabalham de forma sincronizada, em sintonia. Certo? Então, a justiça de Deus é Jesus Cristo. Aqueles que compreendem, que são convencidos de que Jesus Cristo é a justiça de Deus, que nos torna justos, certo? Diante do Pai, esses respondem com arrependimento e desejam, recebem o perdão, recebem a salvação. Terceiro ponto que a gente vai considerar aqui está no verso 11 de João 16. João 16, verso 11. Aqui. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, nós observamos que o Espírito Santo aqui, ele tem 3 operações. O Espírito Santo, ele convence as pessoas do pecado. O Espírito Santo convence os homens que Jesus Cristo é a justiça de Deus em nosso favor.
E o Espírito Santo vai também trabalhar para que se entenda que Deus imputou o seu juízo sobre Satanás. Seu juízo sobre Satanás. O que quer dizer isso? Significa que, à luz da Bíblia, irmãos, o grande causador dos males à humanidade, que é Satanás, a partir da história do Éden, Deus imputou um juízo sobre ele, uma condenação. Satanás, ele já está em completa ruína, porque a Bíblia já decretou a ruína de Satanás. Certo? E nós vamos consultar alguns textos da Bíblia agora, para a gente analisar esse terceiro e último ponto. Vamos ver. Abraão, abra aí, por favor. Hebreus 2, 14 e 15. Júlia, pode ler um texto, Júlia? Júlia vai ler 1 João 3, 8. Lá atrás. Alguém quer ler? Alguém se dispõe para ler? Pronto. Irmã Socorro, a irmã vai ler Romanos 16, versículo 20. E desse lado aqui, Colossenses 2, 15. Tem alguém? Colossenses 2, 15. Davi? Colossenses 2, 15. Hein? João, 1 João, viu, Júlia? Lá perto do Apocalipse, desculpa. 1 João 3, 8. Esses textos aqui vão confirmar que a ruína de Satanás já está decretada. Então, quando nos é dito aqui do texto de João 16, que ele virá, o Espírito Santo virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado, porque não creio em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Verso número 11 de João 16. Estou fazendo aqui um endosso para a gente fazer essa rodada de leituras, certo? Então, a função do Espírito Santo vai ser fazer essa afirmação, para que não haja dúvida de que esse grande inimigo das nossas almas, ele já está condenado, Satanás. Está condenado. Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso. 1 Hebreus 2, verso 14 e 15. Isso, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão de toda a vida. Para que Cristo, com seu sangue, pudesse destruir aquele que tem o poder da morte. Eu creio que foi em cima desse texto que John Owen, que é um teólogo muito famoso, conhecido, ele escreveu a respeito da morte na morte de Cristo, certo? Então, quem é o doutor da morte? Satanás. Então, Cristo, com a sua morte, matou a morte, isto é, matou o doutor da morte, que é Satanás. Então, Satanás ele já está vencido, já está morto, já está condenado, certo? E ele não tem mais poder sobre a vida daqueles dos quais Deus os separou, Deus os escolheu, chamou para si. Então, esse texto de Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, né, Abraão? 14 e 15, confirma justamente isso que nós estamos afirmando. O outro texto que nós distribuímos foi... Deixa eu ver aqui. Foi 1 João 3, 8. É Júlia quem vai ler. Júlia.
Então, se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras de quem? Do diabo. Então, quem destrói as obras do diabo é Jesus. Nós não temos poder para destruir as obras do diabo. Nenhum crente tem poder para expulsar demônios sem que Deus não o use. Certo, irmãos? Não adianta, não tem oração forte para o diabo sair. É o poder de Deus. Certo? O poder de Deus quem expulsa o diabo com as suas ações. Pode ser a oração mais inteligente que for. Se Deus não agir com seu poder, aquele demônio não sai. E os discípulos passaram experiência parecida. Lembra? E os discípulos disseram assim, nós, em outras palavras, fizemos de tudo para esse demônio sair, e não saiu. Jesus Cristo disse, esse demônio só sai com o quê? Jejum e oração. Então, eles não estavam preparados o suficiente para aquela situação. Os discípulos. Então, vocês precisam se consagrar mais, jejuar, orar mais. Porque é através da consagração, né, jejum e oração, que a gente se reveste do alto, do poder do alto, e Deus nos prepara para situações atípicas, situações que acontecem na vida do cristão. Então, por isso que a gente tem que ter uma vida, irmãos, de santidade, cultivando a vida com Deus, de piedade, sempre, porque a gente não sabe o momento em que a gente pode se deparar com uma situação dessa. E digo mais, Deus é tão misericordioso que ocasionalmente Ele não permite que nós tenhamos essa experiência. Por quê? Porque Deus é tão cuidadoso, Deus não deixa a gente passar essa vergonha. Porque Satanás, o objetivo de Satanás também é envergonhar o cristão. Vocês sabem disso, né? Então eu estou usando uma fala pessoal aqui, que eu digo que a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes Ele não deixa a gente passar certas experiências, porque nós não estamos preparados como deveríamos, apesar de sermos crentes. Vocês entendem isso, irmãos? Pois é isso aí. Isso mesmo, tem que ser na Bíblia, mostrar na Bíblia, né? Na Bíblia. Isso mesmo, isso mesmo. Agora vamos para o texto de Romanos 16, 20. Quem foi? Irmã Socorro, né? Exatamente. Outra afirmação bíblica que Deus esmagará Satanás, né? Por decreto, pelo que Cristo fez, Satanás já está derrotado. Isso aí nós temos plena certeza disso. Agora vamos para Colossenses 2,15. Exatamente. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a pior coisa que pode acontecer para um ser, seja o homem, para os anjos, como foi, é o desprezo de Deus. Entendeu? A rejeição de Deus. Às vezes nós sofremos com essa questão de empatia, de querer ser aceito e tal. Talvez a gente precisa avaliar isso aí, porque às vezes as pessoas ficam sofrendo, porque eu não sou aceito aqui, nem acolá, fulano não me aceitou, o grupo não me aceitou, não sei o que e tal e tal. Fica sofrendo com isso. Eu acho que isso é fraqueza e uma interpretação pessoal, isso é estima baixa e deixar de confiar no que a Bíblia diz. Primeiro, porque a Bíblia não diz que nós seremos aceitos por todos. A Bíblia fala isso. E o próprio Jesus Cristo disse, ai de vós quando todos vos louvarem. Em outras palavras, quando todos aplaudirem você,
quando todo dá joinha para você, quando 100% gosta de você, é empático com você. Jesus disse, ai de vós. Por quê? Porque ali pode estar escondido, naquele 100%, uma porcentagem de falsidade. Você não está percebendo. Você está se iludindo com os aplausos, com os elogios. Entendeu? Então, ó, abra os olhos. Abra os olhos. Quem te aplaude hoje pode te vaiar amanhã. Quem dá o like hoje para amanhã, amanhã pode dar um dislike para você. Entendeu? Então, seja maduro. Agradeça e tal, mas fique de olho aberto. Por que Jesus Cristo diz isso, irmãos? Porque o ser humano, o coração dele, ele é pervertido pelo pecado. Hoje quem é nosso amigo, amanhã pode ser o inverso, o inimigo. Hoje quem é empático com você, amanhã pode ser antipático com você. Te rejeitar, assim, uma coisa inexplicável. De uma hora para outra a coisa muda. Então a gente tem que ter maturidade e compreensão e compreender o que Jesus diz, irmão, se cumpre constantemente. Agora o problema nosso é que nós vivemos cercados de elogios, de coisas que sempre tem que dar certo. Quem foi que disse que a vida cristã tudo tem que dar certo o tempo todo? Isso não é evangelho. Não é evangelho. Então, um evangelho confortável, qualquer aperto, aí eu já estou fora. Não é assim. Eu tenho que aguentar aperto também, porque os apertos servem para botar as coisas no lugar, para a coisa caminhar certo. É como você pega uma máquina, uma coisa, e a bicha está um carro velho, né? Ou que não seja velho, mas alguma coisa está rangendo, está precisando, você tem que dar uma olhada. Leva no mecânico, dá uma olhada. Às vezes é um aperto aqui, acolá, num parafuso, uma coisa fogou, aí acabou o barulho. Aí você está meio assim, aí você não aguenta o aperto. Então você não quer se acertar. Então cuidado, que essas coisas fazem parte da vida, nesse sentido também, né? Então Cristo disse, cuidado, ai de vós quando todos vos aplaudirem, vos louvarem, certo? Cuidado com esse negócio aí. Jesus Cristo não teve 100% de aprovação, irmãos, a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Entre os seus, os irmãos dele não acreditaram no início dele, pôde se converter depois. Paulo, quando Paulo quis pregar em Jerusalém, ninguém quis saber dele, lembrava da história das perseguições, do que ele fez contra o cristianismo. O Espírito Santo falou com ele, está lá em Atos, disse, ó, caia fora da cidade, seu ministério não vai ser aqui, você não vai ter sucesso aqui em Jerusalém, vá fora. E ele saiu fora. Então, a Bíblia está cheia de exemplos para a gente ter cuidado com relação a essa questão. Ser aplaudido, aceito por todos, isso é, às vezes a pessoa tem doença afetiva, entendeu? Quer ser aceito por tudo, por todo, do jeito que a pessoa é, ele quer ser. Não. Para eu melhorar, eu tenho que me autoavaliar. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que me avaliar. Será que eu não posso melhorar? Eu tenho que melhorar. Porque se eu não resolver isso, não é o ambiente não pode mudar em favor da minha pessoa. Não. Eu que tenho que mudar para poder melhorar o ambiente. Um certo jovem no campo que eu trabalhei disse assim, pastor, eu vou sair dessa igreja. Essa igreja é fria, é uma geladeira, essa igreja. Eu gosto de igreja de fogo, assim, pastor. E eu disse, meu filho? É, pastor. Foi num campo que eu trabalhei lá no extremo sul da Bahia. Eu disse, meu irmão, então você vai sair da igreja porque a igreja é fria? Você chamou a igreja de geladeira? Então, irmão que tem fogo, então fique para inflamar os outros. Entendeu? Ele não ficou. Aí um outro jovem me encontrou na rua e disse, pastor, não esquenta com ele. Eu tinha recém-chegado na igreja e me deparei com essa situação. Pastor, não esquenta não, ali é fogo de palha, pastor. Ali não para a igreja. Esquenta com isso não, pastor. Então tem coisa parecida nesse sentido. Tem coisa parecida nesse sentido. Entendeu? Isso. Isso. Exatamente. Vamos fechar o ponto aqui, esse último ponto que eu estava conversando com vocês. Qual é o meu tempo aí? 5 minutos? Eu vou fechar só em 10, viu? Diz assim.
Então, prestemos atenção nessa última afirmação que Cristo faz a respeito do Espírito Santo. Então, há a declaração da completa ruína de Satanás. Na Bíblia nós temos isso. Satanás foi julgado no sentido de que perdeu a grande causa. Qual era o grande intento de Satanás, a grande causa de Satanás? A função dele era, primeiro ele tentou tomar o lugar de Deus no céu, não foi? Vocês já leram lá na Bíblia. Tomar o lugar de Deus, eu subirei até os mais altos céus e tal. Tomarei o lugar de Deus, está lá. Isaías 14 e Ezequiel 28, se não me engano. Está lá. São os textos que a gente usa para fundamentar a queda de Satanás. Há algumas discussões que não é bem isso, aqui é um fato histórico, comparativo, mas esse é o fundamento que nós, pelo menos, acreditamos até o momento. Assim. Então, veja, Satanás ele foi julgado no sentido de que perdeu a grande causa. Qual era a causa dele? Tomar o lugar de Deus, tomar o reino de Deus, tomar conta mesmo dos homens, arruinar a terra por completo e tal. E Deus disse, olha, peraí, não é assim não. Isso aqui é meu, foi eu que criei. Caia fora. Minha glória não dou a ninguém. Saia fora. A Bíblia diz que Deus expulsou ele do céu com uma terça parte dos anjos, que sempre tem aqueles que vão na cabeça dos outros também, né? Todo líder tem seus seguidores, Satanás também tem seus seguidores. E assim foi na Bíblia e até hoje é. Ele não tem mais o direito de reter os homens na escravidão como seus súditos. Quer dizer, aqueles que estavam sob o jugo de Satanás, agora Deus o transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz isso. Então nós, eu e você que vivíamos subjugados ao império das trevas de Satanás, Deus agiu com graça e nos arrancou de lá e disse, olha, vocês não vão ser escravos de Satanás. Eu vou tirar vocês e vocês agora vêm para o reino do meu Filho, Jesus Cristo. Então Satanás ele perdeu a causa, a grande causa ele perdeu. Porque Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele tirou os homens dessa condição de escravos, de súditos de Satanás. Então o Espírito Santo convence os homens de que em Cristo eles são livres. João 8:36. Joga aí, Felipe, para a gente concluir a nossa lição. Já estamos caminhando para o final, irmãos. João 8:36 aqui. Vamos ler juntos aqui, irmãos? Vamos? Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente o quê? Livres. Só há liberdade se Jesus Cristo libertar. Certo? A verdadeira liberdade, quem tem é o crente. Um professor meu no seminário dizia assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês podem achar esquisito. E a minha professora de sociologia, ela dizia isso também, eu achava muito interessante. Ela dizia, presta atenção a isso, irmãos. Gente, aproveite essa vida. Não é porque nós só temos essa vida, conforme cantada por Ivete Sangalo. Vamos aproveitar, que a vida é uma só. Para quem é do mundo, a vida é uma só. Mas para o crente, não. O crente deve aproveitar essa vida porque ele julga-se ser ele a única pessoa que sabe aproveitar essa vida de forma saudável e desfrutar do que Deus criou. A praia não foi criada para os incrédulos, a praia foi criada para a criação de Deus, para todos os homens. E muitos crentes, às vezes, não aproveitam a praia porque dizem, não, a praia... E criam até isso, não, a praia é como se fosse um ambiente criado só para os incrédulos. Não, de jeito nenhum. A praia foi criada para até os cristãos desfrutarem. Agora, saber desfrutar com sabedoria, mas toda a criação que Deus fez foi para nós desfrutarmos. Entendeu, irmãos? Nós fizemos um acampamento, foi um passeio uma época, eu acho que foi já nessa igreja. E nós fomos tomar banho, não sei se foi no rio. E lá no rio tinha pessoal com som lá. Nós fizemos uma reunião antes de ir para o rio tomar banho. E eu brinquei com o grupo assim, eu disse, olha, nós vamos invadir ali. E nós vamos tomar o espaço dos filisteus.
Lembra? Nós vamos invadir, para ele sentir que chegou um povo diferente aqui. Nós não vamos correr, nós vamos tomar banho. Eles estão lá, estão, mas o rio não é deles, o rio é de todos. Então nós vamos. É mesmo, pastor? É verdade. Vamos lá. A gente se reuniu e desceu, irmão, aquele exército assim. Show. Chegou lá o som alto, o pessoal ficou todo fora de. Os que estavam lá, como se fosse dono do território. Vamos invadir, tomar banho. Entra no meio. Os crentes, todo mundo. Eles têm que se incomodar com a nossa presença. Nós entramos, tomando banho. Quando eles viram que nós éramos um povo diferente, devagarzinho foram, baixaram o som aí. É, irmãos. Sim. Você está entendendo? É claro que tem situações que são insustentáveis, a gente não vai. Mas se a gente se deixar levar por sempre isso, a gente vai se acostumar que a ideia é que Deus criou aquilo só para os incrédulos. E o que Satanás quer isso? Quer que os crentes não compreendam que aquele ambiente não é? Não é assim, irmãos. E eu gostei da fala do meu professor e professora, que disse assim, olha, invadam a terra, conquistem, aproveite, porque o cristão é que sabe de fato aproveitar a criação de Deus. E é, irmão, sabe por quê? Porque quando o cristão lê na Bíblia como a gente deve desfrutar da natureza e tudo mais, ele desfruta não por seu deleite carnal, mas ele desfruta para agradecer a Deus pelaquela bênção que é a natureza, o rio, a praia, as florestas. Ele agradece pelaquela bênção e ele glorifica a Deus. Enquanto o incrédulo faz o contrário, ele faz lá para outras coisas mais, e nem agradece a Deus, o cristão deve agir de forma diferente. Então, nesse sentido, nós temos que entender que nós precisamos aproveitar essa vida bem, porque Deus nos orienta como fazer isso. E aproveitando não porque ela é uma só, mas porque Deus nos dá duas dimensões, essa para aproveitar apesar do pecado, e aquela dimensão restaurada, nova e eterna, gloriosa que Deus nos oferece na sua palavra. Uhum. E uma vez eu vi um professor falar, né, ele falou a respeito disso, e que ele aproveita a vida na igreja, porque mesmo que céu e inferno existisse, ali seria o paraíso. Aí eu acho isso interessante, né? Porque muita gente que gosta de dizer, para mim não é jeito não, porque eu já estou no inferno, eu vejo muito colegas meus encher a cara, porque já estou no inferno, estou no inferno. Então, é engraçado isso, sabe? Você começa a analisar. Esse é o sentimento que Satanás quer, que o homem entenda que ele já está no inferno, não tem mais esperança. Aí é onde a graça de Deus entra, para essas coisas, não, isso aqui não é inferno. Você está dizendo isso porque você está sofrendo com as suas angústias, suas frustrações, suas decepções, suas depressões. Você precisa da graça de Deus. Exatamente, é. Mas isso, irmãos, é chamado poder espiritual do mal na vida da pessoa. Porque uma das coisas que Satanás quer é trabalhar essa ideia de que o homem já está perdido, já está no inferno, não tem mais jeito. Entendeu? Então, Satanás trabalha assim, ele trabalha como se o superabundar do pecado fosse maior do que a graça de Deus. Satanás, ele inverte a palavra. A Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, o quê? Superabundou o quê? A graça de Deus. Esse é o discurso do cristão, mas o discurso de Satanás é o pecado. Onde abundou a graça, superabundou o pecado. Satanás quer jogar isso, inverter a compreensão das Escrituras. E com isso ele consegue prender as pessoas. Entendeu? Para que as pessoas não tenham esperança. Vamos fechar? Vamos fechar. Isso. Tem isso aí mesmo.
Pronto. Então, tem um último texto que a gente vai deixar para o nosso próximo encontro. A gente faz o amarrado com ele, tá bom? Vamos passar a palavra a Abraão para encerrar. Então, nós caminhamos sobre a operação do Espírito Santo aqui, as ações do Espírito Santo, considerando essa declaração de João 16.